Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que saúde, alegria, paz e harmonia estejam presentes na sua vida, principalmente aí no seu convívio familiar. Nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 3, a graça triunfa sobre os nossos medos. Na última página da nossa lição, há um hino, ele foi escrito há muitos anos atrás. E este hino está no nosso inário, está na nossa inódia, onde nós usamos deste hino para adorar o Senhor e cantar em gratidão a Deus por saber que Ele é o Deus que está conosco em todo o tempo. Na página 12 da sua lição, conta a história da Julie Katharina von Haussmann. Essa menina escreveu este hino, fez em forma de poesia, e depois de sua morte, em 1874, a Fanny Lane Crosby, que era cega desde a infância, enfrentou um grande período de depressão pelas circunstâncias que cercavam sua vida, mas ela se deparou com uma das poesias escritas por Julia, e ela transforma esta poesia numa música, num hino que nós cantamos. Está registrado aí no seu inário o título deste hino, Amparo Divino, número 153. Este hino esteve ou está ainda presente em muitos outros inários. Creio que na harpa cristã e outros inários, o inário evangélico, e você está sendo convidado a louvar o Senhor nesta hora. Como eu disse aqui nos nossos comentários, separe este tempo para adorar o Senhor. Ok? Eu sei que você vê talvez alguma coisa em casa para fazer, tem alguma atividade a desenvolver, mas separe esse tempo para adorar, separe esse tempo para se aquietar diante aí da mídia social, uma vez que você não pode vir ao templo, para receber a instrução da palavra de Deus. E a minha oração é que, com os louvores que já estão sendo entoados aqui, o Espírito Santo já esteja falando com você, já esteja preparando o seu coração para receber a palavra. E nós vamos cantar este hino, Com Tua Mão Segura Bem a Minha, que tem tudo a ver com a lição que nós vamos estudar aqui nesta manhã. Então vamos juntos adorar o Senhor. Amparo Divino, número 153.
estão aqui, nós estamos guardando as devidas proporções para o nosso convívio. É bom lembrá-los, mais uma vez quero lembrá-los, vindo ao templo vocês devem vir com as máscaras, viu? Mas só as de pano, por favor. Tá bem, gente? O Valdeir vai usar a dele. Eu só tiro a minha aqui na hora de falar. Nós precisamos guardar essas instruções que estão sendo dadas pela Secretaria de Saúde do nosso município, pelo Conselho de Saúde, né, do nosso país, por toda a questão que envolve o nosso contexto de país, de estado e de cidade, e por que não dizer mundial, não é verdade? Então nesta manhã nós temos alguns motivos de oração para fazer, e eu queria que você orasse verdadeiramente aí onde você está, que não seja um tempo do pastor orar e você ouvir a oração. É hora de você orar. Que você pare agora o que você estiver fazendo e que você ore ao Senhor neste momento, intercedendo a Deus em favor de tudo quanto nós estamos vivendo, principalmente daqueles que já enfrentam dificuldades, pessoas que estão desempregadas, pessoas que já estão passando privações de necessidade. Nesta semana agora, passando ali próximo à Caixa Econômica Federal, o meu coração doeu de ver uma grande fila, uma grande quantidade de pessoas ali esperando um momento para poder ou receber ou dar entrada no pedido para receber este auxílio que está sendo dado pelo governo federal. Muitas pessoas sem máscaras ali, pessoas amontoadas, não havia nem 30 centímetros de distância do primeiro para o segundo, e assim ao longo da fila, pessoas amontoadas umas sobre as outras ali. Muita dificuldade também. Algumas pessoas estão com parentes enfermos, estão com parentes que foram contaminados pelo vírus. Algumas estão entrando em desespero, outras estão enfrentando já casos de perturbação mesmo, enfrentando até mesmo entre nós os cristãos momentos de depressão, momentos de tristeza profunda, porque nos foi tirado de alguma forma o direito de poder ir aonde quiser e a hora que quiser e andar do jeito que achava melhor. Nós estamos enfrentando um tempo difícil. Eu queria que você intercedesse agora e orasse ao Senhor, clamasse ao nosso Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós temos alguns motivos de oração que eu queria, nesse momento, incluir para que você pudesse orar aí por esses motivos. Reverendo Irineu compartilha conosco nessa manhã que a sua avó, deixa eu pegar aqui direitinho, me sumiu o nome dela aqui agora. Irineu, se você tiver aí, manda para mim o nome aqui agora, por favor, querido. O nosso irmão Irineu, o pastor Irineu, ele envia aqui, Dona Celita Lobac, 91 anos, foi hospitalizada, está no Hospital São João Batista com um infarto e ela já estava com pneumonia, então é um caso mais agravado. Nós devemos orar pela família do pastor Irineu, pela Dona Celita Lobac, nessa situação de saúde bem delicada. Devemos orar também, meus amados irmãos, pelo casal missionário, que é o nosso irmão reverendo Ronaldo Lidório e sua esposa Rossana. Ronaldo e Rossana foram diagnosticados com Covid-19. Estão recebendo já o tratamento, estão sendo tratados e cuidados. Nós ainda não temos outras informações, mas apenas uma informação, ela é verídica, já foi constatado isso, inclusive nas redes sociais do nosso missionário, reverendo Ronaldo, e você deve interceder a Deus em favor destes irmãos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia
não é verdade? Nesses dias que nós estamos enfrentando, todos nós estamos propensos, não é verdade? Estamos à mercê, não da nossa sorte, mas da própria vontade de Deus, mas não estamos imunes a esta pandemia que está acontecendo. Então, queria pedir para que você orasse nesse momento, um tempo de oração. Se você puder ficar de joelhos, fique de joelhos. Se você não puder, não tem problema. Mas é importante que você pare agora para orar, para clamar ao Senhor, tá bem? Daqui a alguns minutinhos eu volto aqui novamente e pedir ao nosso irmão, coloque aí, por favor. Ninguém faça comentários agora, por favor. Nós vamos deixar uma mensagem para quem entrar, ler a mensagem. Nós estamos num tempo de oração. Ore ao Senhor, tá bom? No mínimo aqui, 3 minutos, no mínimo, para que você possa orar. Eu creio que se você for colocar a sua família em oração, você vai gastar mais do que 10 minutos. Você vai lembrar do avô, da avó, do tio, da tia, do irmão, da mãe, do pai, de pessoas que você ama, que tem muito tempo que você não vê, daqueles que estão enfermos. Então, ore ao Senhor agora. E eu peço aos irmãos que não façam nenhum comentário na página. Apenas deixa este aviso aí, para que os irmãos que vão entrar, eles possam ver o que está acontecendo, porque aqui vai estar, o pastor não vai estar aqui de frente, eu vou estar aqui ao lado, vou me ajoelhar para orar ao Senhor. E aí fica aqui esta mensagem para que os irmãos que entrarem possam ver. Vamos orar ao Senhor. Motivos: a dona Celita, a avó do reverendo Irineu, Ronaldo e Rossana, nossos missionários da PMT, que estão com Covid-19, e também outros irmãos nossos que estão enfermos. Você deve clamar ao Senhor pelos idosos, pelos nossos velhinhos, né? Aqueles que não podem mesmo sair de casa, interceda por eles. Você que é jovem, você ainda pode sair ali, aqui. Os nossos irmãos mais velhinhos estão presos dentro de casa, tá bem? Estão impedidos de sair. Então vamos interceder para que o Espírito Santo venha sobre eles e traga sobre eles uma paz, uma serenidade diante desse contexto.
Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és Deus, acima de todas as coisas. O Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Tu és o soberano Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és aquele que comanda as estrelas e as conhece pelos seus nomes. Tu és aquele que está assentado no trono e que tem o governo de todas as nações sobre as suas mãos. Nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor nesta manhã, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor venha sobre nós, alcance, ó Deus, o nosso país, nosso estado, nossa cidade, cada casa aqui em Volta Redonda. Pai, nós intercedemos aqui ao Senhor em favor dos enfermos, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que sofrem dores, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão enfrentando momentos difíceis na área familiar, aqueles que estão passando por necessidades materiais, por aqueles que estão vivendo o contexto já da contaminação deste vírus, do Covid. Nós queremos clamar ao Senhor: tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia dos nossos anciãos, dos nossos velhinhos aqui da igreja, aqueles que estão impedidos de sair, daqueles que não podem mais, ó Deus, fazer as suas caminhadas, porque estão impedidos por causa da idade, talvez pela dificuldade na saúde. Tem misericórdia, Pai. Leva sobre eles, ó Espírito Santo, o consolo, o afago que só o Senhor pode nos dar, e traga sobre eles alegria e esperança de que esse tempo vai passar e de que tudo voltará a ser, não como era, mas será melhor do que o tempo em que vivíamos antes, pois o Senhor está nos lapidando, o Senhor está moldando a sua igreja, não para ser como era, mas para ser diferente, para ser melhor. Pai, nós queremos nesse momento clamar pela dona Celita Lobac, Tua serva, quadro de saúde, ó Deus, é uma pessoa de 91 anos, é um estado que inspira cuidados maiores. Que seja o Senhor cuidando ali da Tua serva neste momento. Os médicos e enfermeiros sejam instrumentos nas Tuas mãos, e que o Senhor opere, ó Deus, o Teu poder e graça sobre a vida da Tua serva e também sobre a vida dos seus familiares. Queremos interceder por Ronaldo e Rosana, Teus servos, nossos irmãos em Cristo, que tanto têm contribuído para o avanço do reino através do ministério da obra missionária. Ó Deus, que o Senhor traga sobre Ronaldo e Rosana esta mesma paz com que eles têm transmitido para nós ao longo desses anos. Ó Deus, restaura a saúde dos Teus servos e abençoa para que possamos revê-los completamente restaurados, e para a glória do Senhor, que possamos, ó Deus, ver Ronaldo ministrando, escrevendo livros e sendo bênção do Senhor no reino e também nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, afasta de nós toda a insegurança, todo o medo, toda a dificuldade de crer de que tudo isso vai passar. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar com os olhos da fé. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar todos esses acontecimentos como sendo um acontecimento que o Senhor mesmo proporcionou sobre a humanidade. Derrama sobre nós a graça da coragem para testemunharmos em meio à crise a nossa fé e a nossa confiança sobre um Deus soberano. Que o Senhor assim nos abençoe. O Senhor abençoe a segunda igreja. O Senhor abençoe as nossas famílias. O Senhor nos guarde.
que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê saúde. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? A nossa lição. Nós estamos estudando esta lição. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa é a nossa lição. E a lição de hoje é a de número 3. É a lição de número 3. Vamos lá. Está baseada na história de Gideão. No meu carro tem. No banco de trás. Só um minutinho aqui. Aqui, por favor. Vamos lá. Nossa lição de número 3. História de Gideão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque nós vamos ler um texto. Não esse texto da lição, porque eu creio que o texto da lição é um texto histórico, é um texto que fala do contexto que nós vamos estudar aqui. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia num outro texto que tem tudo a ver com a nossa lição, que é o Salmo 27. Abra sua Bíblia, Salmo 27. À medida em que você for abrindo sua Bíblia, dá um joinha aqui pra gente. A gente vê que está todo mundo aí conectado, né? Nós temos agora cerca de 37 pessoas participando da nossa escola bíblica dominical. Eu vou dizer não 37 pessoas, mas 37 aparelhos conectados participando da nossa escola dominical. Acreditamos aqui aproximadamente cerca de 70 pessoas, uma vez que geralmente um celular atende às vezes uma família toda ou atende 2, 3 pessoas. Então nós temos aqui aproximadamente esse número de irmãos. Temos agora 40 pessoas participando conosco. Muito bem. Não vai embora não, fica conosco. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. É um tempo importante para você. É a palavra de Deus para a sua instrução. A graça triunfa sobre os nossos medos. Esse é o título da nossa lição para estudarmos hoje. Então o Salmo 27 é o salmo que nós vamos ler. Retorno de voz e de imagem. Como é que está chegando para você aí? Está tudo bem? Está tudo joinha? Não estou usando o microfone, eu estou viva a voz, então talvez isso dê alguma diferença. Me ajuda aí, porque nosso templo está vazio e a propagação do eco é maior. Tá bem? Podia abrir essa janela aqui, viu? Por favor. Vamos lá. Salmo 27. Ok, Emiliane? Obrigado aí. Som e a imagem, ok. Muito bem. Deus abençoe. Vocês que estão chegando aí agora, grande abraço. Deus abençoe. Ok, Lúcia, nós estamos tentando resolver a questão do eco. Nós vamos abrir as janelas para ver se melhora um pouco, tá bem? Mas se tivesse com o microfone, talvez estaria um pouco mais avançado. Estou pedindo aqui para que vai ser abertas as janelas laterais. Eu acho que vai melhorar um pouco. Já melhorou. Já estou ouvindo a minha voz um pouco mais sem eco. Tá bom? Depois dá um retorno aí direitinho. Vamos lá, caminhando. Salmo 27. Senhor. Vamos lá. Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos ler. Eu vou ler e você pode ler comigo, viu? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão,
e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, e será exaltada a minha cabeça acima dos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busque a minha presença. Buscarei, pois, a presença do Senhor. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, pois tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Louvado seja Deus por isso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos repetir? Vamos lá, o versículo de número 13, vamos lá. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, o salmista aqui, ele declara que mesmo que ele esteja em um momento de grande aflição, de grande dificuldade, ele diz aqui que ele não temerá, que ele confia no Senhor, ele espera no Senhor, e ainda que haja um exército de inimigos contra ele, ele ficará firme no Senhor. O coração do salmista não vai ficar temeroso, ou seja, não vai ficar com medo, mesmo quando seus olhos contemplarem este grande inimigo vindo contra ele. Mas por quê? Que este salmista tem essa confiança e essa certeza, mesmo que uma guerra estoure contra ele, venha contra ele, por que esse salmista não tem medo? Porque ele tem confiança. O medo é quando nós não acreditamos, ou quando as circunstâncias se tornam tão maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las. Aí nós ficamos com medo. E a nossa lição vai falar que a graça triunfa sobre o medo. O nosso pano de fundo é a história de Gideão. Momento em que Israel está enfrentando a apostasia, a fé. Aquele povo havia, mais uma vez, pecado contra o Senhor. O nosso autor, ele diz aqui que o medo pode ter dois efeitos na vida de uma pessoa. Pode servir de conselheiro diante de dúvidas, ou então atemorizar e paralisar as ações. No primeiro caso, servindo de conselheiro, ele é positivo, porque nos faz ser mais prudentes e pensativos. Deixa eu ilustrar algo semelhante a essa questão do medo ser positivo. Por exemplo, se você tem que atravessar uma ponte e a água do rio está passando já bem por cima ali, cobrindo a primeira parte da pavimentação da ponte, você vai pensar, você tem medo de passar direto. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai analisar o contexto do rio cheio, para saber se a sua travessia será uma travessia que gere grande perigo, ou se é uma travessia que, embora seja perigosa, ela ainda oferece uma segurança para que você possa atravessar aquela ponte ali, cujo rio já está passando já alguns centímetros acima do que deveria passar. Então, o medo faz com que você
pare um pouco, analise a situação e busque talvez uma resolução, ou seja, vai gerar prudência antes de tomar uma atitude, não é verdade? Eu tenho medo de fazer este trabalho e não conseguir dar conta de fazer. Então você vai pensar, vai analisar, para que depois você possa assumir aquele compromisso, entendeu? Ok. Negativamente, de que forma que o medo nos faz tem essa inversão negativa? É quando ele te paralisa, é quando você não consegue ir para frente, é quando você não consegue ter uma atitude diante daquele problema. Ele então te faz com que você fique estagnado, e você não consegue pensar, você não consegue agir, você não consegue trazer uma resposta para aquela questão. E é aonde, na maioria das vezes, o medo vai fazer com que você retroaja, para que você dê um passo para trás, para que você não caminhe, para que você fique ali esperando uma outra situação. E o medo, de forma negativa, de alguma maneira, ele retrata, ele reflete uma insegurança, uma falta de fé, uma falta de comprometimento, talvez uma falta de consciência cristã de sabermos quem é o nosso Deus. Lembrando aqui que se o medo gera ou revela em você uma certa falta de fé, de confiança, coisa que o salmista do Salmo 27 ele tem em todo o tempo. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, eu não preciso ter medo de ninguém, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem que eu preciso temer? Ninguém. Então, ou seja, a fé sobrepõe o medo. E quando você sente um medo que te consome, ok? Preste atenção nisso. Se você sente um medo que te consome, então aí está faltando fé, não é verdade? Eu não estou dizendo assim, por exemplo, pessoas que têm medo de alguns bichos, né? Tem pessoas que têm medo de barata, tem outros que têm medo de rato, outros têm medo de cobra. Não estou dizendo desse tipo de medo. Esse medo a gente pode chamar assim, isso é uma precaução, né? Eu tenho medo daquilo ali, eu vou me precaver de passar onde tem esse tipo de coisa. É diferente desse medo retratado pela nossa lição. Este medo aqui é o medo que esbarra na nossa fé, onde diante de um problema nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de atentar para saber de quem é aquele que está no controle de tudo. Deixa eu contar uma história. Eu me lembrava quando eu estava olhando para a nossa lição, nós morávamos em Natividade aqui no estado do Rio de Janeiro. Meu pai era pastor na igreja em Natividade. E havia um amigo nosso, muito rico, amigo de infância, era meu amigo, né? E nós costumávamos tomar banho de piscina na casa dele. Um belo dia, ele chega pra gente e fala assim: olha só, esse final de semana, os meus pais vão pro sítio, e eu vou com eles, mas eu vou deixar a chave do portão em tal lugar assim, no muro. Pega lá, entra, toma banho de piscina, arruma tudo direitinho, não tem problema nenhum. A molecada da rua foi toda. Eu, Rogério, chamado Xerox, que era o apelido dele, professor, e a gente tinha assim uma galera, né? O Nando, isso a turma lá de Natividade, né? O Tiri, que era um outro menino lá também, na pá virada, e nós somos assim uns 10 meninos. Fomos tomar banho na casa desse moço, nessa piscina. Nós estávamos tomando banho de piscina e vimos que na lateral assim tinha um canil. E aquele canil abrigava um cachorro, um Doberman. Vocês sabem o que é o Doberman? É a versão gigante do Pinscher, né? Daquele cachorrinho pequenininho que late muito. Só que o Doberman, ele late pouco, mas ele é muito bravo. Ele é um cão de guarda. E nós estávamos tomando banho na piscina, e de repente que a gente olha, o Doberman tinha pulado a casinha e ele estava em pé na borda da piscina e olhando para todo mundo, mas não deu um latido. E a gente falou assim: e agora, o que nós vamos fazer?
Aí um saiu, quando saiu ele foi atrás daquele, e assim nós conseguimos, ficamos correndo em volta ali da piscina, ele tentando pegar um ao outro. Quem disse que deu tempo de abrir o portão? A gente pulou o portão, um portão com pontas de grade. Analisando a situação depois, nós começamos a olhar e falar assim: gente, como é que a gente conseguiu pular esse portão nessa altura? O medo nos fez ter uma reação positiva, de acreditar num potencial que a gente não sabia que tinha. E a nossa lição vai falar justamente sobre isso, que é que Gideão, diante das pressões que estavam vivendo, os inimigos que a todo tempo saqueavam Israel, todo tempo levavam os bens da nação, e a nação estava sendo castigada por Deus por causa da sua degradação moral, por causa da sua ingratidão para com o Senhor, e é dentro desse contexto que Gideão está vivendo. Os midianitas que iam lá e faziam todo esse arruaço no povo de Israel, mas o medo de Gideão era um medo legítimo. Por quê? Porque este povo, os midianitas, eles assassinaram os irmãos de Gideão. O seu pai era um idólatra. O pai de Gideão construiu um poste ídolo para Baal dentro da própria casa. Então, diante dessas circunstâncias que contribuíam para que Gideão desenvolvesse insegurança e medo. Agora, pensa comigo aqui. Quantos de nós não sentiu medo ou está sentindo medo diante da circunstância que nós estamos vivendo? Não é verdade? Medo de um contágio, medo de sair na rua, medo de encontrar uma pessoa infectada, medo de ir em determinados lugares, medo. Nós nos sentimos de alguma forma, por algum instante, alguma circunstância na vida, nós já podemos ter passado por esse tempo de insegurança, por esse tempo de medo, circunstâncias ao nosso redor, gerando um sentimento de insegurança e medo sobre nós. Quando isso acontece, nós começamos a nos enxergar de que maneira? Gideão se via como um homem covarde e medroso. Esta era a visão que ele tinha de si mesmo. Por causa das circunstâncias que estavam ao seu redor, Gideão se achava medroso, se achava covarde, mas o anjo do Senhor o chama de homem valente. Então, quando Gideão, algumas atitudes de Gideão era justamente reflexo daquilo que ele pensava a respeito de si mesmo. Ele se achava medroso e covarde. Qual a atitude de Gideão em relação àquilo que pensava de si mesmo? Quando ele ia malhar o trigo, ele fazia num lugar desapropriado, talvez um lugar difícil de fazer. Ele fazia aquele serviço ali num ambiente não apropriado, com medo de quê? De que os midianitas fossem lá e roubassem o seu trigo, ou até mesmo que os seus próprios conterrâneos fossem lá e fizessem alguma coisa contra ele. Preste atenção, quando o anjo do Senhor diz para Gideão e fala para ele assim: você precisa destruir o altar que o seu pai construiu, o altar do poste ídolo que ele construiu. Ele faz isso à noite, escondido, com medo de que o próprio povo de Israel pudesse questioná-lo ou pudesse fazer alguma coisa contra ele. Quando o Senhor disse que ele ia derrotar os inimigos, Gideão colocou algumas provas diante do Senhor, pediu para que o Senhor desse certeza de que ele não estaria sozinho diante desta batalha, porque ele tinha medo de ser derrotado. Na visão de Gideão, ele era um fracassado, um derrotado, um covarde, um medroso. Mas na visão dele,
Agora, a visão que Deus tinha para Gideão era diferente. Deixa eu contar aqui para vocês que, diante do medo que Gideão estava vivendo, ou das circunstâncias que colocavam Gideão nessa postura de medo, ele chegou até mesmo a achar que Deus estava demorando para resolver os problemas, as pendências, os inimigos que estavam atacando Israel. Ele pensava: olha, Deus está demorando fazer isso, Deus está tardando, e isso faz com que Gideão tenha mais medo ainda. Vamos pensar, eu e você, quantas orações você já fez, e talvez no seu questionamento com Deus, você fez a oração do salmista no Salmo 13, quando o salmista começa a perguntar: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Quantos de nós já não fez essa oração? Por causa de circunstâncias que nos cercavam e que geravam medo e insegurança para nós, e nós nos colocamos diante do Senhor, não com fé, para ver e saber que Deus iria restaurar ou fazer alguma coisa, mas já nos apresentávamos diante dele: até quando? Será que o Senhor não vai fazer alguma coisa? Deus, o Senhor não vai intervir nessa história? Deus, o Senhor não vai mover em meu favor? Afinal, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu procuro viver uma vida de acordo com a tua palavra. Até quando o Senhor vai virar o rosto ou não vai ouvir a minha oração? Até quando? E Gideão tinha esse pensamento por causa da circunstância que estava causada pelos inimigos. Ele fala assim: Deus está demorando a responder, Deus está demorando a resolver as pendências com os meus inimigos. Não podemos fazer assim, viu, meus amados irmãos? Não podemos. Porque se nós olharmos as situações, os problemas que nos cercam, os problemas que cercam hoje o mundo, o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Volta Redonda, se nós olharmos as situações pessoais, as suas situações pessoais, aquilo que você está enfrentando, eu sei que você pode olhar para essa lição e enxergar o problema de Gideão nos medianitas, mas eu quero fazer o seguinte: enxergue os seus problemas hoje. Que nomes você dá para os seus problemas? Quais são os seus inimigos hoje? O que é que você enfrenta? Esquece coronavírus, que esse é um problema de todos. Quais são os seus problemas? Porque o coronavírus, ele veio só para somar com os problemas que você já tinha, não é verdade? É verdade. Os seus problemas não sumiram porque o coronavírus chegou, não. Ou você talvez esteja enfrentando batalhas pessoais, questionamentos legítimos diante do Senhor, talvez situações que ultrapassam a normalidade da vida familiar, financeira, saúde. Qual é? E talvez até mesmo questões emocionais. Você tem os seus inimigos pessoais. Não estou dizendo de carne, mas as hostes espirituais que lutam contra você e contra mim, contra o povo de Deus. E essas circunstâncias, elas parecem ser insolúveis. Elas tentam nos sufocar. E a tendência é que nós, de alguma forma, começamos a ceder a essas pressões. Quando você olha para um problema e você não vê a solução, você começa a se conformar com aquele problema. E aquele problema que te doía no início, já não dói mais. Você já entendeu que não tem jeito. Você que está captando a minha palavra, a minha ideia aqui para você? Você olha para a situação e fala assim: não tem jeito, então deixa como está.
a gente vai vivendo. Uma frase que eu ouvia muito, dizia assim: vida que segue. Vida que segue. Vamos tocar o barco, de qualquer jeito tá bom. Não tem jeito, eu vou lutar contra aquilo que é invencível. Eu vou gastar força, vou quebrar a ponta de lança com uma guerra, com uma batalha que já está vencida pelo inimigo, que já está decretado a sentença. E esse tipo de situação pode acontecer comigo e com você. A gente, por causa dos problemas, a gente ceder e achar que não tem mais jeito. E começar a interiorizar o pensamento: eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um medroso, eu não tenho coragem. Só que não é isso que Deus pensa a nosso respeito. Não é isso que Deus planejou para mim e para você. O que a gente precisa diante desses problemas é ficar atento para que estas pressões que vêm sobre nós por conta dos problemas não nos faça pecar ainda mais contra o nosso Deus. Gideão foi pressionado pelo povo. Eles começam a dizer assim para ele: olha, faz para você uma estola sacerdotal, coloca aí, porque se você tiver uma estola sacerdotal, o povo vai te respeitar como sacerdote. Então faz para você, Gideão, e aí nós vamos olhar para você e vamos ter mais respeito, nós vamos entender melhor o que você está falando, nós vamos atender a sua palavra, você vai nos dominar. Sabe o que Gideão fez? Ele simplesmente fez o que o povo pediu. Mas Gideão não se atentou para as orientações do Senhor sobre a estola sacerdotal, que só poderia ser usada pelo sacerdote, por aqueles que foram consagrados para isso. Havia restrições, prescrições divinas quanto à questão da pessoa que ia usar a estola sacerdotal. Não era a estola, mas era a pessoa que iria usar. Não podia ser qualquer uma pessoa, ainda que fosse alguém de bem, não era para ser qualquer um. Vamos pensar um negócio aqui, queridos. Nós estamos nesse tempo em que não podemos nos reunir, e aí vem a questão que muitos irmãos perguntaram: pastor, por que nós não podemos tomar a ceia online? Porque ceia não é online, não existe ceia online. O que existe é o ajuntamento para a celebração de um sacramento, que deve ser feito juntamente com o povo de Deus e na presença de um sacerdote, de alguém que foi consagrado para aquele serviço. Nós temos tantos homens e mulheres de bem na nossa igreja, não é verdade? Os nossos presbíteros, homens íntegros. Poderíamos dizer assim: não, cada presbítero celebra na sua casa, mas eles não foram consagrados para isso. Então, eu estou trazendo um exemplo dos nossos dias. Só que naquele tempo de Gideão, fazer algo que não estava prescrito pelo Senhor era um ato de profunda desobediência, iria consequentemente trazer a visão de ira e de castigo de Deus sobre a nação. E foi exatamente isso que aconteceu. Gideão cedeu à pressão. Ele achou que, já que o problema não se resolve, eu vou tentar fazer do meu jeito para ver se melhora. Quantas vezes nós temos feito isso, meus amados irmãos? Não esperamos em Deus e queremos fazer alguma coisa do nosso jeito, não é verdade? Por causa do problema que se levanta, das coisas que se apresentam e que nos amedrontam, a gente quer dar um jeito, dar uma mãozinha para Deus. Gideão foi lá, fez, e os resultados desta ação de Gideão em fazer para si mesmo uma estola sacerdotal, fez com que Israel se prostituísse após a estola. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Após a morte de Gideão, Israel tornou a se prostituir e seguir os Balaíns, e puseram Baal Berite por Deus.
Israel se esquece do Senhor novamente. O medo de Gideão trouxe consequências terríveis posteriores para a nação de Israel. O medo dominava suas ações. Ele tinha medo dos homens, do que os homens poderiam fazer a ele e à sua família. Também nós podemos passar por isso em algum momento da nossa história. Temos medo de assumir talvez a verdade do Evangelho, de cumprir o que Deus quer de nós, simplesmente porque nós tememos que as pessoas vão pensar a respeito de nós, sobre as consequências das escolhas que elas vão ter sobre nós. Ficamos com medo se assumirmos uma postura cristã, se assumirmos a nossa postura como servos de Deus, amparados pela palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós temos medo de nos posicionar como cristãos, porque nós tememos a ação do que as pessoas vão pensar de nós. Mas o que eles vão pensar se eu fizer dessa forma? Será que essas pessoas vão se... mas se eu falar com fulana, que eu não vou poder ir no baile dela, que eu não vou poder ir dançar, que eu não vou poder ir fazer isso e participar dessa roda que eles vão fazer. Se eu falar que eu não vou poder ir em tal lugar porque eu sou um cristão, eu tenho medo de perder os meus amigos. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de ser perseguido. Então é melhor fazer de conta que não tem nada a ver, esse pecado é dele, não é meu, mas não tem problema. Você está entendendo? Porque a gente começa a fazer concessões na caminhada, porque nós temos medo de ser rejeitado. Isso é uma grande verdade para mim e para você. Todos nós, eu e você, qualquer um ser humano, todos nós temos medo da rejeição. Mas esse medo, ele pode ser vencido pela graça de Deus sobre nós, para que entendamos que diante das nossas lutas e das nossas provações, há uma promessa do Senhor para nos garantir uma vitória sobre estas coisas. O que nós podemos aprender com a história de Gideão? Vamos lá. A graça mostrou a Gideão o que ele era a partir da perspectiva divina. Lembra que Gideão olhava para si mesmo e se achava medroso, covarde, inseguro. As circunstâncias que estavam ao seu redor lhe pressionavam de tal forma que ele pensava isso a respeito de si mesmo. Pergunta para você, qual é o pensamento que você tem tido a seu respeito? Quem é você, na sua visão, na sua ótica? Medroso? O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de moderação, para que com intrepidez anunciemos a verdade. Vamos lá. Nada é melhor para nós do que quando Deus nos mostra quem realmente somos. A nossa identidade é dada por Deus, o nosso Senhor e Mestre. Ele nos criou e nos governa, portanto nós somos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Deus chamou um medroso, um covarde, de homem valente. Preste atenção, Deus não está aqui massageando o ego de Gideão, não. Na visão de Gideão, ele era covarde e medroso, inseguro, homem de medos. Mas Deus olha para ele e fala assim: você é um valente, Gideão. Porque, sabe por que Deus fala isso? Deus não está aqui mentindo e nem fazendo uma massagem no ego de Gideão. Deus está olhando para ele e diz assim: Gideão, foi eu que te fiz. Por trás desta casca de medo, por trás deste homem temeroso, por trás deste homem que olha para si mesmo no espelho e se vê um covarde, Gideão, eu quero dizer para você que eu não te fiz assim, eu te fiz um valente, eu te fiz um homem valente. A imagem equivocada de Gideão não poderia jamais tomar o lugar da imagem que o próprio Deus havia estabelecido para ele. Há quem diga que quando nós focamos no problema, em vez de olharmos para Deus, a quem nós servimos, achamos que o problema é muito maior do que nós mesmos e até mesmo maior do que Deus.
Foi o que nós estávamos mencionando na parte anterior aqui, dizendo que às vezes olhamos para o problema que nos cerca, às vezes olhamos para o Covid-19, ele diz assim, eu sou muito frágil diante desse vírus, e somos mesmo frágeis, mas isso não quer dizer que nós temos que ficar atemorizado e achar que esse vírus é maior do que o poder do nosso Deus. Não é verdade? Deixa eu falar para você que nem vacina tem contra esse vírus, e quantos milhares de milhares já foram curados. Há um site que eu tenho vez por outra, eu passo por lá para ver como está. A mídia não divulga isso, porque para eles a mídia do terrorismo, do medo, ela é melhor do que a mídia da esperança e a mídia do bem, né? Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você aqui? Tem certos programas, jornais, telejornais, você não deve nem ver isso não, porque só conta a desgraça, só conta a parte ruim. E esse site é um site americano, e ele está fazendo um acompanhamento do número de infectados, do número de mortes e do número de curados. Ué, pastor, curou? Como que curou se não tem vacina? Tem outros medicamentos que estão sendo usados para combater o vírus. Não existe a vacina específica para prevenção ou para imunizar, mas existe os remédios que estão sendo usados. E aí, deixa eu te dar uma notícia boa. Talvez você tenha ouvido tanta notícia ruim essa semana. Deixa eu dar uma notícia boa para você. O número de curados superou em mais de 1 milhão do número dos que já morreram. Olha, coisa boa. O número de curados é maior do que o número de mortes. Louvado seja Deus por isso. Deus é maior do que os nossos problemas, meu amado irmão, minha irmã. Deus é maior do que as nossas dificuldades. Pare de concentrar a sua atenção nos seus problemas, nas suas dificuldades. Pare de olhar para os seus desafios, que aos seus olhos é insolúvel, e comece a olhar para o Senhor. Comece a olhar para aquele que tem a resposta e pode trazer a resolução. Quando Gideão focava os seus olhos no inimigo, ele olhava para si mesmo e se via medroso, um covarde, alguém cheio de medo. Mas Deus queria que Gideão pudesse ter a visão que ele estava tendo a respeito de Gideão. Gideão, não quero que você olhe para você e fale assim, eu sou um covarde. Deus queria que Gideão olhasse e falasse assim, eu sou o valente. Nós precisamos começar a crer na palavra que Deus nos dá, naquilo que o Senhor revelou nas Escrituras. Ele disse para mim e para você, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Você pode viver uma vida diferente. Você não precisa viver amarrado, você não precisa viver ancorado nos seus problemas do passado. É uma vida nova para você. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A pergunta, quem você pensa que é? Qual é a perspectiva sobre si mesmo? Você se vê como um fracassado, um azarado, um medroso, como alguém que nunca vai alcançar aquilo que deseja? Se você pensa isso a respeito de você, você vai viver um bom tempo desse jeito. Essa semana eu ouvi o testemunho de um pastor presbiteriano, e ele dizia o seguinte: com 9 anos de idade, a professora chegou para ele e disse assim, ele perguntou para ele de onde que ele estava vindo. Ele saiu do interior e foi para a capital, e lá na capital, quando ele chegou, ele foi começar a estudar, na 3ª série, a professora perguntou para ele assim: você é de onde, menino? Ele falou assim: eu sou de tal lugar do interior. Ela disse assim: de lá só vem gente burra, desse lugar só tem gente burra. E ele disse que por muitos anos ele viveu com aquela afirmação que colocaram sobre ele: você é burro, né? Chamar uma pessoa de burra é dizer que ela não tem capacidade, que ela é incapaz de executar uma tarefa, que ela não tem aptidão para se desenvolver, não é verdade? Então, muito cuidado com aquilo que você diz para o seu filho, para a sua filha, aquilo que você diz para as pessoas que estão ao seu redor.
Você, marido, que diz para sua esposa, e você, esposa, que diz para o seu marido, porque a sua palavra, ela tem um poder de influência. Você pode achar que não. Já contei aqui algumas vezes a história de alguém que sempre ouviu dos parentes a seguinte afirmação: você é jeca. Jeca lá em Minas Gerais é alguém que está fora da moda. É alguém que veste uma calça verde, blusa laranjada, sapato azul, um troço assim fora do comum, né? Totalmente desconexo. Você é fora da moda. E você nunca vai vencer. Você está sempre errado. E isso pode construir um muro de baixa estima, mas com um nível elevado. E a pessoa nunca conseguir se enxergar como alguém que pode vencer. Então, se você pensa que você nunca vai vencer, que você nunca vai alcançar o que deseja, que você é um fracassado, um azarado, um medroso, que nunca vai alcançar nada, cuidado, hein? Você pode estar escrevendo uma história de derrota, ao passo que Deus tem uma promessa de vitória para você. Você vê sempre o problema maior do que você e sempre tende a situações tornando-se vítima delas. Tem gente que é auto-vitimado, sabia? Está sempre reclamando da vida. Oh, em nome de Jesus, muda essa história, meu filho. Muda essa história, minha filha. Vamos enxergar a coisa para o lado bom, positivo. Vou fazer uma pergunta para você. Você conseguiu ver alguma coisa positiva nesse Covid-19? Se você não conseguiu, quer dizer para você que eu consegui. Eu enxerguei algo positivo no meio dessa pandemia toda. Tá? Eu enxerguei algo positivo nessa pandemia toda. Eu vi gente que nunca pensou em fazer uma transmissão online, está fazendo. Igrejas que eram contra o culto ser transmitido por Facebook, o YouTube, igrejas estão agora repensando o seu papel como igreja e estão entendendo que através das redes sociais elas podem alcançar outras pessoas. Olha, mudança, coisa boa. Outra coisa, irmãos estão tendo um tempo para ler a Bíblia, colocar a sua leitura bíblica em dia, investir no tempo da oração. Irmãos estão se acertando. Pessoas que não se falavam, irmãos, às vezes até mesmo de sangue, que não havia comunhão, estão se acertando mediante essa pandemia. Então, para de se vitimar, de achar que você, coitadinho de mim, mas meus problemas é tão grande, pastor, você não sabe as dificuldades que eu tenho. Para com isso. Não se vitime diante dos seus problemas, olhe para o Senhor. O vitimismo é a principal característica de alguém que pensa a respeito de si mesmo, que é um fracassado. Você pode até dizer assim: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas eu moro longe. Minha casa é ruim. Meus filhos não são bons. Pastor, minha mulher, meu marido. Eu ganho pouco. Você está entendendo? Está sempre na qualidade de ser vítima da história. E muitas vezes nós colocamos a culpa nas pessoas ou nos problemas para a gente não tomar uma decisão, uma postura. A gente fica esperando que aquilo se resolva para eu tomar uma atitude. A atitude que você se toma é hoje, é agora, é hoje, é diante da pandemia. Quando a pandemia passar, eu vou fazer isso. Não, faz de uma vez, é hoje. Parar com essa questão de colocar as decisões mais sérias da vida, ou as decisões que envolvem sua vida, envolvem sua família. Você vai empurrar essa decisão, procrastinar, é empurrar com a barriga. Eu vou esperar primeiro porque eu estou com um problema. Tem a questão desse vírus. Eu não posso ir à igreja, que eu queria tanto desenvolver minha vida de oração, mas quando a igreja voltar a se reunir, eu vou ser um crente melhor. Começa a ser um crente melhor hoje, irmão, em nome de Jesus. Você teme ser obediente a Deus por pressão dos seus colegas e familiares? No
caso aqui você fica com medo de assumir sua postura cristã por causa dos seus parentes, seus familiares, seus amigos. Então preste atenção. Que visão você tem de si mesmo quando você olha para a palavra de Deus? Qual é a visão que você tem de você mesmo quando você olha para a palavra de Deus? A visão que você tem de você mesmo quando você olha para os seus problemas, para as circunstâncias que te cercam, para aquilo que está acontecendo ao seu redor, esta visão geralmente vai te levar a olhar para você mesmo e falar assim: eu sou um azarado, um fracassado, eu não vou dar em nada, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Essa é a síndrome de Gabriela, que tem muito cristão que tem ela, tá? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o espelho da palavra de Deus, ela nos revela qual deve ser a nossa postura. A boa notícia é que a graça de Deus triunfa sobre os nossos medos e nos faz dispostos, corajosos, valentes, destemidos para lutarmos contra os problemas e contra todas as oposições que se levantarem contra nós. Foi o que aconteceu com Gideão. Deus teve muita paciência para lidar com o medo de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 a 24, que é justamente o texto da nossa lição. Mesmo diante das negativas de sua perspectiva, ou da sua visão equivocada a respeito de si mesmo, Deus encorajou a Gideão a lutar. Deus disse a ele: vai nessa tua força, meu filho. Que força eu tenho, Senhor? Ele pergunta. Sou fraco, temo as pessoas, sou covarde. Olha a visão que Gideão tinha a respeito de si mesmo quando olhava para os problemas. Mas Deus disse a Gideão: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um homem só. O Senhor falou para ele assim: filho, eu estou com você. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que te ajuda. O Senhor é aquele que fez a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós abrimos as Escrituras, nós encontramos várias e várias afirmações do próprio Deus a nosso respeito. Recentemente eu vi um filme chamado Torturado por Minha Fé. Quem de vocês já viram esse? Melhor, é o nome do livro. O livro é Torturado por Minha Fé, mas o título do filme é Torturado por Amor a Cristo. Torturado por Amor a Cristo. O irmão André esteve no Brasil alguns anos atrás e eu não sei se ele ainda é vivo, mas ele escreveu este livro, Torturado por Minha Fé. E esse filme retrata a história deste homem torturado por amor a Cristo, lá na União Soviética, onde era proibido ali a pregação da palavra de Deus. Aquele homem sofreu nos calabouços das prisões, foi aprisionado, foi espancado, mas ele amou a Jesus acima das circunstâncias, acima dos problemas. E ele falou algo no filme que eu achei muito interessante, e eu estou nessa busca, eu quero concluir essa busca, se Deus permitir, até o final desse ano, porque leva um tempo, é uma pesquisa que você precisa fazer. Ah, pastor, tem a internet, facilita. Eu não quero ir para a internet, eu quero eu descobrir, eu quero eu fazer a pesquisa. Eu não quero ter que ir para a internet para facilitar o meu trabalho, não. Eu quero trabalhar para que eu possa ver com os meus olhos aquilo que está registrado nas Escrituras. E ele falou o seguinte, ele falou assim: por um bom tempo eu fiz uma pesquisa, ele falando no filme, ele diz assim, e eu descobri que existem 366 versículos na Bíblia em que Deus está fazendo a seguinte afirmação para nós: não temas, porque eu estou contigo. 366 vezes. E ele disse o seguinte, e eu me perguntei, por que não 365? E ele falou assim, que
e ouviu no seu coração como uma voz alta e clara dizendo assim: eu estou cuidando de você até no ano bissexto. Que fantástico, que fantástico saber que Deus está cuidando de nós todos os dias. Nada vai fugir ao controle do Senhor. Vamos parar de focar nos nossos problemas e vamos olhar para o nosso Deus. Vamos caminhar como o autor aos Hebreus nos diz. Vamos caminhar olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo. Não temas. Eu quero ler aqui Isaías 41. Eu te tomei das extremidades da terra, te chamei dos cantos mais remotos. E quando eu leio aqui, te chamei dos cantos mais remotos, eu fico pensando assim, pessoal lá da roça, que nunca tinha nem pensado em ver nada do que tem visto nos dias de hoje. Gente que veio do interiorzão bravo, que até hoje a cidade não se desenvolveu, às vezes ainda é roça da roça. Deus tirou lá daquele cantão, trouxe para o meio. E Ele está dizendo assim: eu te tirei dos cantos mais remotos, dos lugares mais difíceis, mais distantes, porque tu és o meu servo. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Recebe essa palavra para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Preste atenção nesse versículo de número 10 de Isaías 41. O grande eu sou, o eu sou, aquele que chegou para Moisés e falou assim: quem que eu vou dizer para Faraó, quem é o Senhor? E ele falou assim: diga para Faraó, o eu sou me enviou. O eu sou, o grande eu sou, disse para eu vir até aqui. Preste atenção, o eu sou está aqui no verso 10. Olha aqui, ele diz assim: eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha, em todo o tempo o Senhor reafirma a postura dele em estar conosco. Não temas, fica firme, em nome de Jesus. Olha hoje para os teus problemas. A nossa aplicação da lição diz assim: faça uma lista daquilo que tem afligido o seu coração hoje. Vale você colocar aí vale você colocar aí até o coronavírus. Ele me aflige? Aflige, pastor. Eu vou botar aqui: coronavírus me aflige hoje. Além do coronavírus, quais os outros problemas que te afligem, meu filho? Quais são as outras coisas que têm tirado a sua inquietude? Melhor, que tem gerado em você a inquietude, tem tirado a sua paz? Eu desafio você nesta manhã a fazer uma lista daquilo que tem causado em você grande perturbação e medo. E chamo você para um tempo para experimentar a graça de Deus sobre os seus problemas. A presença do Senhor na vida de Gideão trouxe sobre ele segurança. Desde o início do seu chamado, o Senhor dizia para ele: o Senhor é contigo. O Senhor sempre revelou a sua permanência com ele, dizendo assim: Gideão, não temas, você não vai morrer. Juízes 6:23. Deus mostrou a Gideão que, apesar do gigantesco problema que ele enfrentava naquele momento, a permanência do Senhor com ele era a garantia perfeita de que nenhum mal lhe iria suceder sobre ele. Deus é quem nos guarda dos tropeços e nos concede vitórias, meus amados irmãos. Não é a força do meu braço, não é a força da minha força, mas é a força do Senhor que nos faz vencer e passar pelos nossos problemas. Ao longo da história nós vamos ver a Bíblia relatando homens e mulheres, servos de Deus, cuja presença do Senhor estava com eles. É o caso, por exemplo, de Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 1, com Isaac, Gênesis 26, 24, com Moisés. Eu acho interessante essa fala de Moisés,
Quando o Senhor chega para Moisés e fala, e Moisés diz: se o Senhor não for comigo, não me faça subir com esse povo. E aí o Senhor, Moisés, a minha presença vai com você. Se a presença do Senhor é conosco, meus amados irmãos, nós podemos seguir adiante, nós podemos caminhar, nós não precisamos retroagir por causa do medo, nós não precisamos pular os portões, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele fez promessa, Ele foi com Josué, Ele foi com José lá no Egito, trancafiado lá na masmorra, conforme nós estudamos na semana passada. O Senhor é contigo, meu amado irmão, o Senhor é conosco, bendito seja o nome do Senhor. E a presença do Senhor conosco é a presença que nos consola, é a presença que vem sobre nós no momento da dificuldade, que estanca o nosso choro, que enxuga as nossas lágrimas e que tem uma promessa de vitória e de uma palavra que alimenta o nosso coração, que enche e nutre a nossa alma de esperança. Confie no Senhor em todo o tempo, espera pelo Senhor, disse o salmista do Salmo 27 que nós lemos aqui nesta manhã. Espera no Senhor, tem bom ânimo diante dos problemas, não fique murmurando, lamentando, se achando um coitadinho, uma coitadinha. Ei, erga a cabeça, olhe para Jesus, olhe para o nosso Deus, é maior do que as suas dificuldades. Eu sei, queridos, eu sei que é enfrentar lutas. Eu não falo como alguém que está imune a isso, não. Pelo contrário, eu enfrento privações, provações, lutas, inimigos que se levantam, mas eu procuro. Você pensa, pastor, o senhor nunca se abateu? Já tive vontade de nem sair do quarto, já tive vontade de enfiar dentro de um buraco e não sair nunca mais. Mas todas as vezes que eu pensei em desistir, Deus sempre levantou alguém para trazer uma palavra de esperança ao meu coração. E louvado e bendito seja o Senhor por isso, porque o Senhor não desiste de nós. Você pode desistir de você mesmo, mas Deus não desistiu de você. Você pode desistir do seu casamento, mas Deus não desistiu de você. Você pode desistir de ver seus filhos na igreja, adorando e servindo o Senhor, ainda que não seja na igreja presbiteriana. Esses dias uma mãe conversando comigo perguntou: pastor, meu filho está fora da igreja, eu queria tanto que ele voltasse para a igreja presbiteriana. Eu falei: filha, presta atenção, é melhor o seu filho na igreja presbiteriana ou o seu filho na presença do Senhor? Não, na presença do Senhor. Eu falei: se for na presbiteriana, melhor, muda a sua oração. Senhor, traga para a tua presença, independente de onde for, da igreja que for. Pode ser que seja mas tem que ser uma igreja que prega a palavra de Deus, é lógico, né? A conversa foi nesse nível. Olha o Senhor, traga o coração do meu filho para a tua presença, da minha filha para a tua presença, ainda que seja numa igreja que não seja a igreja onde eu estou, porque, meus queridos, é melhor estar separado em bancos de denominações diferentes, mas estar unido na eternidade para servir e adorar o Pai eternamente. Você entende essa palavra? Então, mudar a oração: Senhor, traga para a tua presença, ainda que seja na outra igreja que não seja a minha. Porque às vezes a nossa pretensão é que a gente ama tanto, que a gente quer que esteja aonde nós estamos, não é verdade? Mas se for para ser salvo, que seja numa outra denominação, que pregue a palavra de Deus com fidelidade, conforme nós pregamos aqui. Nós temos tantas igrejas boas, nós temos tantos irmãos nossos de outras denominações que são fiéis às Escrituras, que são crentes de verdade. Então, ore, não deixe que esse problema seja maior do que a sua fé, seja maior do que o poder do seu Deus, porque às vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida pela falta de fé. Nós limitamos. Lembra que Jesus falou para aquela mulher que tocou nas orlas das suas vestes? Ele disse para ela assim, que a fé, tua fé te curou. Aquela mulher creu, além das circunstâncias. O que precisa fazer com cada um de nós aqui é crer além das circunstâncias. Aquela mulher poderia ter se acomodado dentro da sua caixa, não é verdade? Já tinha gasto todo o seu dinheiro, procurado os melhores médicos, e é Lucas que retrata isso para nós no Evangelho. Procurado os melhores médicos, investiu,
Aquela mulher não tinha sequer o direito de andar entre as pessoas, tocar alguém, mas ela olhou para aquela circunstância que aos seus olhos a colocava num estado de fracassada, de derrotada, de impura. Aquela mulher falou assim: ei, peraí, esse Jesus tem curado muitas pessoas. Eu tenho ouvido falar que esse Jesus é o Deus Altíssimo no meio de nós, Ele é o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Eu vou até Ele, e eu creio que eu vou tocar nele, e eu serei curada. E aquela mulher fez isso e foi abençoada. Eu quero que você nesta manhã, que você olhe para os seus problemas, e você decida nesta manhã, numa atitude de fé, experimentar a graça, o favor de Deus, para te fazer vencer nessas dificuldades. Deus te console nas suas lutas. Jesus Cristo nos disse que não devemos temer os homens, porque os homens podem no máximo nos causar algum mal no nosso corpo, nos matar, mas eles não podem matar a nossa alma. Nós precisamos crer no Senhor, não precisamos temer de ser quem somos, com todas as nossas deficiências, fraquezas e pecados. Nós não somos deuses, podemos aceitar nossa carência, é uma forma de humildade, mas não devemos ser medrosos, covardes, temerosos, de ter medo, como Gideão, e pensar e olhar somente para a sua circunstância e esquecer-se de olhar para o nosso Deus. Aplicando a nossa lição, quais são os midianitas que estão vindo contra você nesses dias? Vícios, pecados, pressões pessoais, medos, consequências de novas atitudes, temor de homens maus, temor do coronavírus, desejo de agradar as pessoas e nunca, para que elas nunca venham a lhe dizer não. Tem pessoas que vivem assim, né? Eu preciso viver para que o outro se sinta bem, para que eu não sinta agredido. Para com isso. Viva para o Senhor, meu filho. Viva para o nosso Deus. Depender de vós, tem de paz com todos os homens, mas viva para o Senhor. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de moderação e de coragem. Ok? Vamos ficando por aqui. Gideão nos ensina que este tipo de medo, em ver as coisas, as circunstâncias se tornarem maiores do que a nossa fé e do que o nosso Deus, isso é um pecado. Mas a graça de Deus, a graça triunfa sobre o medo. Por isso nós podemos confiar e esperar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu não sei, houve aqui alguns comentários, eu não tenho como ver todos. O Obed lembra aqui, o nome do filme é Torturado por Amor a Cristo. Tem o mesmo título do filme. Esse filme é muito bom, se você puder ver, tá bem? Você precisa procurar ele aí na internet, no YouTube, e você consegue assistir o filme legendado em português, Torturado por Amor a Cristo. Agora, se você tem um estômago assim, bem fraquinho, não vê o filme não, porque tem muita covardia. Eles batem muito, e as cenas às vezes são cenas que machucam o coração da gente. Em alguns momentos eu tive que parar e dar uma respirada para continuar vendo de novo. Não tem nada assim, é muito menos violento do que o Paixão de Cristo que a gente viu do Mel Gibson, mas é muita crueldade. E você vendo aquele irmão sofrer por não negar a Jesus. Louvado seja Deus. E no meio do calabouço, todos os seus companheiros de cela entregaram sua vida a Cristo e morreram salvos. Louvado seja Deus por isso. Tá bom? Vamos encerrar aqui com uma oração. Deus abençoe sua vida. Deus cuide de você. Que você creia. Que você tenha aí uma visão de vitória, não de medo. Amém? Aí a Gilson colocou aqui, que lição maravilhosa. Glória a Deus, né, Gilson? Deus está cuidando da gente aqui da segunda igreja, né? Olha só, permitiu que uma das nossas lições, atrasasse e viesse em tempo errado. Foi a lição do primeiro trimestre. Aí veio o segundo, essa lição, segundo trimestre. Tudo a ver com o nosso contexto. É Deus cuidando da gente, a gente nem percebe.
às vezes nos pequenos detalhes, como que Deus tem feito na história algo em nosso favor. Vamos começar a olhar para o Senhor, diante das nossas lutas, parar, focar naquele que tem controle de tudo, falar assim: Senhor, me faz mais que vencedor diante dessa tribulação. E eu creio que o Senhor vai responder a oração do seu povo, porque Deus não tem pensamento de derrota para nós. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Vamos lá? Muito bem. Amém, Márcia Carramanhos, amém. Um abraço aí também a todos os irmãos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, porque a tua palavra, que é viva e eficaz, ela nos conhece, e ela vem trazendo sobre nós um alento nesta manhã, de que nós olhemos para o Senhor e não para os nossos problemas, porque quando nós focamos nos nossos problemas, nós temos a tendência de achar que eles são maiores do que o Senhor, e que o Senhor não vai dar jeito naquilo, já está ruim, não adianta mexer, Deus não vai mexer nessa história. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, e tem pregado isso para mim todos os dias: meu Deus, nosso Deus, Ele vai nos conceder vitória sobre os nossos inimigos, e nós vamos triunfar sobre todos os nossos inimigos, porque Jesus já garantiu para nós a vitória quando derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, não para sermos derrotados, mas para sermos vitoriosos. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, que em Cristo nós somos, eu e você, somos mais que vencedores. Não há ninguém, não há inimigo, não há exército, não há vírus, não há problemas, não há dificuldades, não há derrota sobre a vida do cristão, mas ele é mais que vencedor sobre todas as coisas, e aquilo que foi levado pelo inimigo pode ser restaurado, pode ser trazido de volta, porque foi assim com Davi lá em Ziglague. Quando o inimigo veio, levou todos os bens, as mulheres, as crianças, Davi orou ao Senhor, e o Espírito do Senhor, do nosso Deus, falou ao coração de Davi e disse assim: vá e resgata aquilo que o inimigo levou. Que nesta manhã, esta palavra queime no seu coração, e que você dobre os seus joelhos e declare que aquilo que o inimigo tirou da sua vida, aquilo que o inimigo levou da sua casa, vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a sua vida, te ajudando nas horas difíceis, permaneça sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre as circunstâncias, e te faça experimentar o gosto bom da vitória em Cristo Jesus. Que estas bênçãos te acompanhem hoje e até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até às 19 horas, a graça de Deus, nós estaremos aqui no momento da adoração, do louvor, e em seguida a palavra de Deus. Um grande abraço, uma boa tarde e um bom almoço a todos.